Mas aí eu vou trazer justamente um ponto. O Caio gosta de trazer muito, sempre falar que assim, isso é polêmico, né? Meu curta, eu vou trazer nesse ponto. Eu também. Eu vou chegar ainda na websérie, mas é um ponto que surgiu justamente, se eu não me engano, no Oscar agora, pouco depois do Oscar, que é usar artifícios estilísticos para ressaltar vieses sociais e ultimamente raciais. Tradujam. Vou chegar nesse ponto. Calma. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, quando você vê filmes que são em países ou continentes latinos, mais latinos, predominantemente latinos, o tom usado é sépia ou um tom mais amarelado. Por exemplo, se você vê um filme em Cuba, o tom da imagem tratado é um tom mais amarelado. Extremamente quente. Exatamente, é um tom mais quente. Normalmente, uma das ideias associadas a isso é a ideia de uma civilização mais atrasada. Retrógrada, que é o que eles querem passar sobre. Que é normal. Normalmente e proporcionalmente inverso, quando você vai para uma Suécia, para uma Escandinávia. Eu não ia exemplificar, mas eu ia chegar nesse ponto. Você já vai num tom muito mais azulado, um tom muito mais claro. Mas que é frio. Então, eu não ia chegar nisso, mas o que eu tô querendo chegar é... Surgiu uma discussão muito grande depois do Oscar de que isso reforçava um viés estético e, por consequência, racial. Sim. De que você automaticamente coloca tudo dentro dessa caixinha de latino, ou preto, ou pardo, ou retrógrado. Antigo, logo não consegue se desenvolver, e tudo dentro dessa caixinha que é europeu, que é branco, que é não sei o que, evoluído. E automaticamente criou-se uma discussão muito grande de, então a partir de agora, você que é diretor ou você que é diretor de fotografia não pode e não deve mais usar. E aí teve uma outra linha de diretores que falava, não, peraí, não tem nada a ver com isso. Mas que não deixa de ser uma realidade. Então, aí começou essa discussão, mas peraí, é uma realidade. Outros falaram, não é uma realidade, isso é uma imposição. É a mesma coisa que falar que todo asiático tem o olhinho puxado, não é assim, todo asiático é baixinho. Todo negro tem o nariz aberto. Cara, mas começou a ter uma abertura de discussão. Cara, é normal. Como é que muda isso, meu ponto para você é, até que ponto aqui a gente tem aquela liberdade de a vida imita a arte imita a vida, a arte imita e força a vida. Porque, querendo ou não, você, a partir do momento que você produz conteúdo, você tem o teu viés de criar e o teu viés de reproduzir. Sim. Que são coisas totalmente diferentes, né? Quando você, por exemplo, faz as webséries, você pode muito bem reproduzir fielmente, que até certo ponto é gostoso, mas você também pode dar um tom heróico e homérico para um personagem que muitas vezes tem um quê totalmente obsoleto. Sim. Né? Até que ponto isso é interessante ou não para você? Olha, eu acho que esse é o tipo de discussão que empobrece o olhar de todo mundo. Mas assim, eu sou uma pessoa que acredita assim, você precisa ler a história, você precisa respeitar a história. Se você está lidando com um documentário, você precisa respeitar a história com quem você está se encontrando para conversar. Né? Fazer um documentário é uma conversa um pouco diferente dessa que a gente está tendo aqui, mas é um bate-papo. Você tem que ser bom de papo para poder tirar histórias das pessoas. Né? E se você está lidando com ficção, seja qual formato for dentro disso, né? Porque hoje todos os estilos estão misturados. Se você está lidando com ficção, você precisa entender aquele universo para ver do que ele se trata. Por exemplo, existe um filme maravilhoso chamado A Via Láctea, um filme de 2008, que se passa na cidade de São Paulo. É feito por uma diretora chamada Lina Chamy e tem direção de fotografia com uma pessoa muito querida que, tipo, eu era fã dela e depois tive aula com ela e hoje a gente se conversa no Instagram e eu fico mega feliz. Esse filme, ele é todo feito em São Paulo, que é uma cidade de um lugar tropical como o Brasil, mas ele é todo em tons azulados, tons cinzentos. Então, assim, a gente vai levar isso a ferro e fogo, porque dentro dessa história, a cidade de São Paulo é um personagem que norteia os desvios de caminho daqueles personagens que estão ali.
Então não faz sentido você ter, e como falava muito de solidão, de desencontro das pessoas, não faz sentido você pegar e colocar um âmbar ali, você colocar uma coisa quente, que é fria. Mas não deixa de ser verdade, São Paulo é uma cidade cinzenta. Sim, com certeza. E talvez a escolha da cidade para a história tem essa conexão proposital, ou não, né? Mas faz sentido. Mas não vê sentido você gravar esse vídeo em Salvador, no Rio e todo solitário, todo em Salvador. E não teria sentido colocar um tom sépia na cidade de São Paulo. Pois é. Totalmente. Assim, a menos que você estivesse falando, por exemplo, de uma São Paulo do início do século XX, começasse a falar sobre a Norina Barbosa, etc e tal. É uma outra pegada. Então, assim, você tá fugindo daquela história e do tanto de sentimento que ela pode gerar para as pessoas e reflexão para poder colocar uma regra e colocar todo mundo numa mesma caixinha. É impressionante como hoje as pessoas se orgulham de estar dentro de caixinhas. Foi o que você falou no começo, né? Você saiu fora desse padrão. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho isso uma discussão desnecessária. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, é diferente se você estiver, por exemplo, lidando com uma história de viés racial. Você está falando sobre um personagem que sofreu uma série de preconceitos. Aí você talvez tenha uma motivação dentro disso para adotar esse tipo de estética, entendeu? Mas ainda assim para transmitir um sentimento. Exatamente. Não é algo racial. Exato. Não é algo... Eu acho que é o grande objetivo. Não é regra, não é A e B, porque lá é claro. Se subentende, se você vai fazer coisas nórdicas, você entende que aquela coisa... A grande maioria Qual das histórias... a proporcionalidade de pessoas negras e brancas nos países nórdicos? Muito baixo. Então, é fato que lá vai ser. Também. Qual a proporcionalidade você, na África, ou você nos países latinos, ter pessoas de cor ou, né, os mistos? Enorme. E existe porque uma outra questão é aí. nosso. Então, você vai ter uma coisa mais quente, mas você vai pegar cidades muito grandes, pode ser cinzento. Mas é a nossa realidade. Não tem por que você fazer aqui... fazer um filme brasileiro ou retratar qualquer cidade brasileira com as características que você faria nos países nórdicos. Não, uma Fica cidade totalmente do sul, discrepante. por exemplo, acho que caberia muito. Até porque a colonização, as coisas lá são de lugares assim. Então eu acho que até o visual da cidade, a temperatura que é, a coisa, eu acho que caberia tranquilo. Depende do contexto, né? Também. Esse último seriado. Vocês Desalma? Desalma. Eu vi algumas Acho que é cenas. Ucrânia, né? Que é a influência da cidade lá. Sim. Ele é bem pastel. Total, e Esse tem umas seriado, cenas meio... você viu? Desalma. Se passa lá no sul, acho que é Santa Catarina, Sim, né? sim. Mas uma cidadezinha bem eucaliptos, não sei o quê. E é uma cidade influenciada pela cultura ucraniana. Eles têm uns rituais e tal. E a fotografia do filme, ela é toda Dentro azul, disso. pastel, fria. Mas a história é isso, né? Uma coisa Sim. mística, uma coisa... Então, assim, na minha opinião, né, que você estava perguntando no início, a história te conta como ela quer ser contada. Foca nisso, foca o seu trabalho nisso. Não é porque é aqui ou lá que tem Exato. Se você... Isso pode, de repente, surgir como uma proposta estética, mas não obrigue todo mundo a seguir por essa cartilha. Isso, sabe? Esse é o ponto. Cara, você pega o próprio filme do Coringa, mais Hollywood um pouco, né? É uma outro viés, contando um outro olhar do Coringa e tal. Cara, ele é completamente triste. É um filme quase preto e branco, assim, de tão apático que é. Eu ia falar isso também, uma história até caliente, uma coisa aqui, Brasil e tal, em preto e branco, também não deixa de passar a mensagem, dependendo do roteiro, da interpretação que você quer passar para os telespectadores. Acho que isso aí não nada a ver. São tons, mas é curioso essa questão. São pessoas que não têm o que falar, que ficam arrumando desculpa pra falar de preconceito. Existe. Os caras querem buscar motivos, né, velho? Diferenças raciais existem, mas não é esse o ponto.